que você entrou para o SES? Então, foi 71. Eu já tinha terminado a universidade e, de repente, eu virei um pequeno intelectual de esquerda. O SES é uma espécie assim, de um SEBRAPzinho, ou IBRADES, tinha no Rio o IBRADES, talvez vocês tenham ouvido falar, vocês que são do Rio. Era realmente uma coisa admirável como esses quadros engajados, que eles próprios, teológica e teoricamente sofisticados, tinham doutorados em teologia, sociologia na Europa, não sei o quê. Então, eu, de repente, e tem uma biblioteca fabulosa com isso. Vocês forem ver a biblioteca do SES, para mim, um sonho, né? Para uma pessoa que gosta de ler, de estudar. Com essa posição de intelectual publicista, progressista, eu passei a fazer palestras de pesquisador, publicador, né? A revista, naturalmente, passou a ser um veículo de aglutinação de pessoas. A gente passou a ser chamado para fazer as palestras sobre constituintes, sobre tudo, concentração de renda, estrutura agrária, capital multinacional. Eu pesquisava, publicava e falava de tudo isso. Então, eu tinha uma audiência estudantil entre os profissionais liberais, estudo de arquitetura, estudo de engenharia, entre pessoas de igreja, professores, colegas dos departamentos de ciências sociais, de política, etc., da UFBA. Então, eu passei a ser uma certa referência, até o que o pessoal chamava de personalidade democrática, né? Como tinha um vereador progressista, um deputado progressista, um padre, como o prior, o abade do Mosteiro de São Bento. Quando o jornal Movimento teve uma cisão em 75, que resultou no Em Tempo, e aí também nós de esquerda temos essas cisões também, né? Vemos sobre acossados por um regime de exceção, ainda nos damos ao luxo de ter essas decisões, mas são também normais, quer dizer, as pessoas se aglutinam por posições políticas, diagnósticos da sociedade, propostas programáticas particulares. Então, me chamaram para dirigir a sucursal do SES, né? A sucursal do Jornal Movimento. A sucursal do Jornal Movimento, me corrija que às vezes troco os nomes. Então, eu fiquei no SES e no Jornal Movimento. E no Jornal Movimento já era um jornalismo mais vivo do que um caderno, como eu digo assim, de SEBRAPzinho, com pesquisa, embora em linguagem mais popular do que a do SEBRAP, mais de informação estatística e de diagnósticos sociais mais pesados, digamos, né? Aí você vai para a imprensa, é a pauta do dia, a pauta da semana, o que aconteceu, o olho, a chamada, aquelas coisas, e a equipe de pauta, e a reunião de pauta, e também a divulgação, a circulação, as bancas de revista e tudo. Então, tinha uma parte administrativa, e também virou logo um outro polo mais secular, nesse sentido mais meu, porque eu transitava muito bem com essas pessoas de igreja, com a admiração que elas merecem, que eu tenho sem nenhuma... nunca me pus acima por outras convicções mais secularizadas, mais científicas, ou o que seja. Mas, naturalmente, eu próprio não fui de JEC, JOC, JUC, Ação Popular, nada disso, não. Eu fui de uma tendência secular, até tanto anticlerical, né? Mas você tinha no SES e também, acho que no movimento, enfim, você tinha uma relação com assim, a formação das camadas populares, essa coisa da organização popular. Então, porque o SES ele era um centro de estudos e ação social, né? E a igreja naquele tempo tinha uma disseminação de base enorme com as comunidades eclesiais de base, né? Uma disseminação que era uma aglutinação, uma mobilização, e eles tinham uma confiança generosa na nossa contribuição para uma politização e uma, digamos assim, uma orientação justamente menos teológica, menos bíblica, mas sobre o que é o golpe, o que é o regime, o que são as possibilidades de desenvolvimento, o que é a divisão de classes no país, o que parecem seus desafios para uma camada social tal e outra. E então a gente circulava, que é também uma experiência privilegiada, circulava pelas periferias e interiores do Brasil inteiro, porque a igreja ela tem uma capilaridade enorme, né?
Então, eu exercitei o trabalho, até aí, jamais até do que jornalístico, de dialogar com as camadas populares, o que ainda é um item básico da minha posição política, que eu chamo assim, de uma linha de massa, que você lida com as aspirações populares, como elas existem e como elas são sentidas, e que você não deve empurrar seu diagnóstico mais ideologizante justificado por alguma superioridade teórica. Então, nesse sentido, eu sou um democrata popular e tenho um interesse em ver o que seria uma certa emancipação social, mas cuja autoria tem que ser dos envolvidos e cujo conteúdo, porque achar que a autoria todo mundo diz, não, são os trabalhadores que se emancipam, são as camadas populares que se emancipam a si mesmas, porque de fato são a força de que se dispõe, já que não temos outra. Mas não é só isso, elas se emancipam como se concebem, com as filiações religiosas que têm, as aspirações que têm, e se você quer prestar um apoio a isso, quando vocês me falaram em solidariedade, eu digo, olha, tem a solidariedade horizontal, que é muito bonita entre nós, mas nós somos quadros, né? Nós somos já quadros de classe média. Também não tenho nenhum basismo purista que diga, quero ali o cara que é sujo e ignorante e que isso é virtude. Não se trata disso, mas dizer que a gente é uma camada socialmente definida de outra forma que, como diz até os jornalistas já estão dizendo isso aí, a gente não sabe o que é o universo da vida das pessoas que ganham menos de 3 salários mínimos, não é isso? A esquerda não sabe, a universidade não sabe, generalizando aqui um pouco de forma simplificadora, né? Então, esse foi um trabalho, além do trabalho de publicista, o trabalho de cientista social, o trabalho de jornalista, esse trabalho de a educação popular, se você quiser, mais orientado para a organização, a mobilização e a iniciativa popular. Por exemplo, uma coisa que eu sempre digo à moçada, você ia para um bairro desse, desvalido, e você ia, as pessoas, a igreja tinha possibilidade de ter um salão para chamar essas pessoas, para discutir o que são os problemas sentidos deles, etc. A gente participava disso. Era comum que a gente começasse por um abaixo-assinado para levar o caminhão do lixo até onde eles estavam, porque o caminhão do lixo simplesmente não ia lá e o lixo se empilhava. Mas outra coisa interessante é que frequentemente, quando você ia ver o que eles queriam, eles queremos um posto policial. Isso em plena ditadura, eles queriam um policial fardado lá, que é uma coisa que a gente às vezes não entende e fica com uma ideia de Estado e repressão policial que é mais nosso paladar humanista do que a vida dura que o pessoal enfrenta sendo assaltado, pobre sendo assaltado por pobre, que no fim por criminoso, vamos dizer assim, que eles não vão chamar esse pessoal de oprimido. Então, essa demanda policial, por exemplo, sempre me impressionou. E eu digo, ó, vocês estão vendo aí como é que é? O que o pessoal de fato quer quando abre a boca para dizer o que quer? Você vai julgar, vai chamar de alienado, idiota? Não, no caso, o alienado é você, né? Que não sabe bem como é que é essa trama aí.